certo isso? Durante a aula. Vai tirar foto. Vou tirar mais rápido. Então, ó, 24, letra A, a opção 1 e 2, a gente vê que era 137,55, deu 137,56, 0,1, 0,1 é beta. E nessa opção 3, esse processo 3, ele foi 137,56 para 137,56. Então, 0, 0 é a mesma. Certo? Estão conseguindo enxergar bem aí a câmera, som, tudo? Então, essa aqui... Tudo bom a princípio, senhor. Ô, Glória. Essa aqui é a questão 24 da prova que aconteceu esse ano. Cara, se eu tivesse explicado isso no final do ano passado, e tu que fez a prova, que é aluno meu de segundo ano, tem que fazer a prova da URGS. Ah, não vou passar, se eu passar não posso cursar, que bom. Não vai poder cursar, mas vai pegar experiência. E agora chegar vai no terceiro ano, ó, para mandar ver, né, cara? Odonto, engenharia, engenharia civil, tudo isso aí o cara passa e consegue cursar. Isso é importante. Pegar essa experiência. Então, esse ano tem o Enem, bom, o Enem vamos começar agora a fazer as provas do Enem. Certo? Bom, o que eu faço agora? Eu vou abrir agora as provas do Enem. A gente não tem a prova do Enem 2020, tá? Eu pensei em fazer umas 4 provas para trás. Então, 2019, 2018, 2017 e 2016. Eu acho que eu consigo vingar isso, tá? O que vocês acham? Essas? Acho que pode ser, senhor. Então, eu tenho aqui, ó. Todo ano eu faço a prova, né? Todo ano eu faço a prova da URGS e do Enem. Eu faço aqui nos meus cadernos. E eu tenho a 2015 também, mas eu tenho medo de não dar tempo de vencer. Eu vou começar pela 2015. Se der tempo, faz, senhor. Se der tempo, Senhor, faz mas acho que 2015, vencemos senão... na 2016. Não entendi nada. Vou começar pela 2016. Deixa eu voltar aqui. Boa. Volta. Ah, não, tem que fechar primeiro, né, cara? Oi, papá. Bom dia, papá. Boa tarde, papá. O que é isso? Vai ter almoço aí? Não sei, o papá é um cara regradinho. Acho que meio-dia ele já tá almoçando nessa. Grande Não, ainda não. Ainda não. Prova Enem. Como é que é o nome daquele troço do Enem lá, que sempre tem as provas? Azul. INEP, senhor. Inepser. É isso aí. Tá, agora já Neto, senhor. Azul 2016 INEP. Oi, Giovana. Tem que cuidar que tem umas provas que é para surdo, para isso, para aquilo. Tem até uns colegas meus, professores, que aplicam essas provas. São bem interessantes, assim, que eles têm que aplicar as provas para essas pessoas. Daí, tu tem que... O que eu fiz, cara? Ah, fiz tudo errado. Tava na prova e apertei o botão errado. Aí, o que acontece? Tu... 16. Peraí que eu não consigo falar quando eu estou escrevendo aqui. Deixa eu compartilhar também. Como é que faz aqui agora? Clicar aqui. Aqui. Vou compartilhar lá para vocês verem a minha pesquisa. Ó. Aí, um professor, né, um pedagogo, ele se destina, então, ele decide ser a pessoa que vai cuidar da prova também. Ele acaba cuidando. Da barrinha tá aqui. Eu acho que eu sou o segundo dia, né? Esqueci de anotar aqui, mas eu sou o segundo dia. Azul. Azul tá aqui. A prova. Matemática, tecnologia, redação. Não sou eu aqui, cara. Não sou. Como é que volta? Meu Deus. Fecha. Tá. Primeiro dia, então. Primeiro dia azul. Dia 1. Caderno 1. Aplicação. O que é a segunda aplicação? Não. Primeiro dia azul. Acha. É isso aí, ó. Nós estamos aqui. Ciências. Estão enxergando o que eu estou enxergando? A prova do Enem? Sim. Sim. Ah, não, porque depois eu fico falando aqui também, estou dizendo que estou compartilhando nada e estou quebrado, né? Senhor, tá mostrando, compartilhando e tá mostrando sua tela também. Aí, ó, tô ali também. Então tá. Não, vocês vão me avisando aqui que eu não sou muito bom nessas coisas. A primeira que eu anotei é 49. A primeira que eu anotei, esse aqui não é meu.
49. Eu anotei 49. Deixa eu aumentar. Tá gigante agora o negócio aqui, né? Vou tirar o compartilhamento, eu volto para a tela aqui, eu vou anotar o que eu vou fazer. Então, ela é a prova Enem azul, sempre prova azul, tá? Eu vou mandar o arquivinho para vocês, as provas azuis do Enem. Eu talvez não consiga fazer todas, porque tem assuntos que a gente teria que parar e explicar o assunto de ponta a ponta. E tem algumas coisas que eu não consegui trabalhar tão bem assim, que talvez cobre especificamente, mas paciência daí. Azul. E daí eu vou estar fazendo com vocês isso aí, tá? Vou estar sempre fazendo a prova azul, no caso 2016, primeiro dia, e a primeira questão que eu vou fazer é a 49. Certo? E ali eu vou selecionando. Vocês querem? Eu vou marcar todas, né? Porque daí assim eu já deixo todas numeradas para vocês. Vou fazer depois 54. Depois 55. 57. 59, a questão do sorvete. 63, 66, 74, 77 e 82 e 84. Eu acho que são essas aí, tá? Caso me perdi, depois eu me viro. Eu faço. Vou voltar lá. Como é que faz aqui? Compartilhar de novo, para que vocês possam dar uma olhada na imagem. Então, estou olhando aqui a ideia da ambulância, né? Então, a ideia da ambulância, eu já sei até qual a matéria que eu tenho que pensar em cima dela, né? É o efeito Doppler. Então, imagine que vocês estão parados aí e eu venho caminhando, se aproximando de vocês. O que acontece? Tu escuta cada vez mais intenso o som. Por que tu escuta mais intenso? Porque a fonte sonora se aproxima de ti. Pode aumentar o som de várias formas diferentes, né? Pode ser que tu tá aqui, eu tô aqui e os dois se aproximam. Pode ser que tu fica parado e eu me aproximo, ou eu parado e tu se aproxima. Então há uma variação muito grande. Isso aqui é o final do ano, né? Onde a gente tem a frequência que a gente vai estar escutando é igual à frequência da fonte, FF, vezes velocidade do som, mais ou menos V observador, mais ou menos velocidade da fonte. Isso aqui é importante entender que tem esse mais ou menos aqui, deixa eu descompartilhar, porque tem gente que diz que não conseguia trocar a imagem do troço, e aqui está o observador, né? Então, o que tu vai escutar? Vai escutar a frequência da fonte, velocidade do som, mais ou menos observador, velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. E aí, tu tinha que pensar, nessa aula, eu disse, para um pouco, porque são 8 variáveis, 8 fórmulas diferentes que tu pode construir. Como é que tu pensa essa fórmula? Tu pensa na ideia de que tu tem que escutar mais alto. E para escutar mais alto, tu soma em cima e subtrai embaixo. Porque o número de cima cresce e de baixo decresce. Quando a proposta vou escutar mais baixo, subtrai em cima e soma embaixo. Aí tu vai ter um número pequeno e um número grande aqui. Então, alguém deve lembrar dessa matéria aí, né? Alguém deve lembrar dessa matéria, estava no final do ano passado, tá? No apagar das luzes. Então, o nome disso aqui é efeito Doppler, né? Hans Doppler. Tem dois papers, uma coisa assim. Efeito Doppler, tá? Esse é o nome do camarada aqui. Vou voltar a compartilhar lá, porque eu nem li o resto da questão. Só estou explicando. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O. Então, está ali o A se aproximando. A sirene emite um som de frequência constante. Sim, o motorista da ambulância sempre escuta o mesmo som. O desenho ilustra as frentes de onda de um som emitido pela ambulância.
O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência de onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância. Então, ele vai conseguir perceber no antes e no depois. Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte, né? O que acontece ali? Depois que a ambulância passar por ti. Eu lembro que eu acho que ali na 33 eu peguei a Giovana, disse, Giovana, dá a mão aqui assim. A Giovana dá a mão aqui. A Giovana me deu o braço aqui, agarrei o bracinho dela e eu saí caminhando, assim, conversando com a Giovana e falando. E mandava o resto dos meus alunos da 33, que eu me lembro, acho que era da 33, fica com os olhinhos fechados. E daí eu me aproximava. Se eu estava me aproximando da Lari, a Lari Sorge está se aproximando. Por que a Lari sabe disso? Porque a frequência vai aumentando, certo? Aí chega um momento que eu estou do lado da Lari, que a Lari diz, nossa, está berrando, né? Está muito alto, porque o som chega ao máximo. Aí depois que ele chega ao máximo, eu começo a me afastar. E quando eu vou me afastando, eu pergunto para a Giovana, em algum momento eu falei mais alto? A Giovana disse, não, nunca falou mais alto. Mas conforme eu vou me afastando da Lari, que era a nossa ideia ali de parâmetro, a Lari só está se afastando. Lari, por que tu sabe que eu estou me afastando? Porque o som está baixando, certo? Então, em cima desta proposta, é que nós temos que entender o que está acontecendo ali, né? Então, qual o esboço do gráfico representa a frequência FO detectada pelo observador? Então, e depois ele vai estar baixando. O que eu sei? Eu sei que quando a ambulância está muito, muito, muito longe e vem se aproximando de mim, ela vai aumentando. Depois que ela está muito, muito, muito longe e ela vai se afastando de mim, ela também vai chegando a um ponto que eu já nem escuto mais, certo? Então, ele dá a ideia de frequência limite do som da ambulância, observador, então, FT, antes e depois da passagem da ambulância, certo? Onde FO, ele não dá um parâmetro, ele dá um FA, né? Emite um som de frequência constante. Beleza. Então, o que eu tenho nesse caso aqui? Eu vou marcar a letra D aqui, porque eu vou ter o seguinte, Eu tenho a frequência que tem ali da ambulância, né? Essa frequência que eu tenho dela, no caso. Ela está intensa, vai chegar ao limite dela, ali, ao limite dela, e depois ela vai em direção ao zero. Então, tem um momento que a ambulância emite exatamente o som correto. Então, quando eu chego do lado da Lari e eu estou falando do lado da Lari, imagina que eu estou parado do lado da Lari e a Giovana está do meu lado, eu estou segurando a mão da Giovana, e eu fui caminhando e parei do lado da Lari. A Lari e a Giovana escutam o mesmo som, é o momento que a frequência da ambulância é exatamente a mesma, certo? Mas quando eu me afasto, ele vai tender a zero. Então, quando eu estou me aproximando, o som é mais alto. Quando eu estou me afastando, o som é mais baixo. Mas quando eu estou exatamente do lado, imagina que a ambulância, sei lá, o cara está sentado, está do teu lado, caiu e está desmaiado. Tu está tentando prestar um socorro. A ambulância vai vindo, o som é altíssimo, certo? Quando a ambulância vem e estaciona do teu lado, o valor da sirene, ela é exatamente o valor da sirene. Ela não aumenta e nem diminui, porque não há um afastamento e nenhuma aproximação. Mas depois que o paciente entra na ambulância, a ambulância vai embora, vai perdendo ali. Sim, não? Senhor, tá, mas eu não entendi uma coisa. Se a ambulância, ela vem, ela tá, tipo, mais longe. Então, a frequência não teria que subir quando ela chega perto e depois descer de novo quando ela passa? Na verdade, o que acontece? Que eu botaria B. Esse fenômeno, ele vai acontecer o seguinte. Então, eu estou me aproximando de ti. O som, ele é intenso, certo? Quando eu chego exatamente do teu lado, é o momento que tu vai ter o som 100% igual. Por que igual? Porque não há uma diferença, nesse caso, eu não tenho uma aproximação e nem um afastamento. Depois que eu me afastar, eu tenho um som menor, cada vez menor. Eu não posso marcar a B pelo seguinte, porque é muito, muito longe.
E das duas pontas, a distância das duas pontas, praticamente ela vai ao infinito, mas ela teria que ser praticamente zero. Praticamente zero. Quando a ambulância vem se aproximando de mim, ela vem aumentando aquele som que é baixo, mas cada vez vai aumentando mais. Quando chega do meu lado, bom, daí ele vai ter exatamente o valor da frequência da fonte, daquela fonte, da sirene. E depois que passa de mim, ele tem que ficar mais baixo. Então, o que ele aparece para mim ali no caso da letra B? Primeiro, que ele nunca vai tender a zero. Ele vai ter que tender a zero. Porque quando ele vai chegar ao infinito, uma distância muito grande, ele tem que tender a zero. E isso ele não faz ali. E ele determina que aquele ponto que ele está é exatamente a frequência A, a frequência que eu escuto. Então, a frequência que eu escuto, quando ele está muito, muito longe, ele tem que tender a zero, e ele não está tendendo. Ele está tendendo a ser um valor. E ali não fecha. Tá? Então, eu não posso optar por aquela. Não posso optar pela A, porque ela sobe, desce, ela está nada a ver oscilando. Não pode ser a C, porque ela começa muito baixa, vai aumentando, e depois que passa por mim, continua aumentando. Aí não dá, tinha que ser exatamente a proposta contrária. Ela começa com uma faixa de frequência que está alta, e quando chega no meu lado, chega ao limite ali, um limite da sirene, né? Mas que daí está ao meu lado, pode ser menor, porque se eu estou falando, e aí vem o caso da Gi, tá? A Gi pode ser, acho que foi tu mesmo, Gi, que eu botei assim do lado, eu sempre falo o mesmo som, conversando com a Gi. Mas quando eu me aproximo de ti, tu pode achar que é mais alto ou mais baixo em relação àquilo que tu estava escutando. Mas em nenhum momento eu falei mais alto do que aquela frequência da minha fonte, da minha voz, tá? Eu não sei como era a Fê, né? Eu vou tirar aqui, Fê. Vai tentar. Era. Tá, entendi, senhor. Obrigada. Aquela que está no formato de sino, assim, ela teria que ter a possibilidade de ir ao infinito. Quando o tempo vai ao infinito, então a frequência ia a zero. A frequência tinha que cair a zero. E ela não está caindo a zero. E aí, Tá, e se tivesse a zero, poderia ser. Essa seria uma boa opção, né? Seria uma boa opção. Porque, na verdade, o que acontece? A frequência da fonte, o FA, ele tem que ser o ponto mais alto. Aí, se fosse fazer daquele jeito ali, né? Então, ela chegaria ao máximo, e aqui está marcando o FA, chegaria ao máximo, e depois ela ia ao mínimo, tendendo a zero. Só que eu teria uma frequência que a pessoa está observadora, está distante, está escutando baixo, vai se aproximando, vai subindo, chega a um ponto máximo, e depois que ele se afasta, ele vai perdendo. Mas esse ponto máximo nunca pode ser maior do que a própria fonte que emite, né? Aquela fonte que está emitindo. Porque não tem como sair um som mais alto. Claro que tu que está longe, tu está escutando muito baixo, mas quando eu me aproximo, tu escuta mais alto. Mas não é o mesmo som do cara que está dirigindo a ambulância. Quando é que vai ser igual o som da ambulância, do cara que está escutando a ambulância, quando o cara chegar do teu lado? Daí tu compara e fica igual. Então aqui é que ele botou esses eixos aqui, é que está tentando te burlar um pouquinho a situação. Então, a frequência da fonte, tu percebe um som aparentemente alto, é a ideia do aparentemente alto. Depois ele chega do teu lado, fica exatamente a frequência da sirene, e depois vai perdendo. Essa era a ideia melhor ali. Das opções, né? Das opções. Certo? Não? Estou sozinho? Certo, senhor. Deixa eu voltar para coisa. Como é que eu volto para lá? Acho que eu tenho que compartilhar de novo. Beleza, eu vou para a barrinha aqui que desce. Onde é que tá? 54. Onde é que tem 54? Ops. Uma usina de geração de energia elétrica. Estão enxergando isso? Ctrl mais. Sim? 54. Sim, estão enxergando essa aí. Ó. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe
de avaliação de impactos ambientais, procuraram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta está localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus, e usará a sua água somente para refrigeração. Então, eles vão pegar a água do rio e jogar para dentro da usina para refrigerar, e a usina vai devolver essa água com uma temperatura mais alta, né? O projeto pretende que a usina opere a 1 megawatts de potência elétrica. Então, mega é 1 milhão de watts. E, em razão das restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Para atender à resolução número 430, de não sei quando, não sei o que, do ambiente, não sei o que, blá, 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 a água só pode ser devolvida no rio numa temperatura, no máximo, 3 graus em relação àquela que ele pegou. Então, 25 mais 3, 28. Então, eu pego a 25 e tenho que devolver no máximo a 28, né? E a dissipação é o dobro da potência gerada. É isso que ele falou. Considere o calor específico da água, 4 kJ. Aí lembra lá que a gente usava 1, né? A caloria da água era 1. Ali era 1 caloria por grama por Celsius. E aqui ele está trabalhando por joules, por isso que é diferente a unidade, tá? O valor que ele tem decorado lá. Eu tenho decorado, o giro é 0,5, a água é 1 e tal. Bom, o que eu fiz? Puxa vida, meu, fui longe. Bom, primeira ideia. Ideia de primeiro ano, potência. Potência é trabalho por tempo, certo? Só que eu tenho que lembrar que trabalho é igual a energia. Então, quem tem trabalho tem energia, né? E o trabalho que ele faz, ou a energia que ele faz, é energia térmica. Então, eu tenho o que macete e o que moleza na jogada aqui. Então, essa energia que eu posso trabalhar com o quê? Como a água não muda de estado de temperatura, porque ele é 25 mais 3, 28. Então, ela não vai passar por um processo de fusão, nem nada. Então, eu posso escrever que macete, que moleza. Certo? No caso, que macete, né? Então, eu vou fazer essa troca aqui, ó. Eu estou fazendo. É isso aí que vocês estão dizendo. E é essa troquinha que eu vou trabalhar para, então, buscar ali o valor que eu estou precisando, né? Então, vai ficar assim. É outra coisa. Vai ficar um negócio desse tipo. Cadê minha caneta preta, cara? Tá aqui. Vai ficar assim, ó. Potência é igual a MC delta T dividido por tempo. Eu tenho isso, eu posso fazer essa troca. Então, potência é trabalho por tempo, no lugar de trabalho, eu escrevi energia térmica, MC delta T, né? Eu tenho aqui. Ele fala para mim potência, ele fala para mim. Ele não fala para mim tempo. Ele fala, ele quer saber o mínimo do fluxo de água, o mínimo de fluxo de água. Então, esse fluxo de água que eu tenho, na verdade, é a quantidade de água por tempo. Então, eu já encontrei aqui, ó. Eu tenho que isolar isso. Isso aqui é fluxo de água. É a massa de água que passa por tempo. Eu tenho potência, tenho C e tenho delta T. Tem que manter a conta agora. Sim, não? Pegaram a ideia? Tem que voltar aqui para enxergar? Sim. Vou voltar aqui, deixa eu interromper, compartilhamento. Ó, então, se potência, lá no primeiro ano, potência é trabalho por tempo, eu me lembro lá no primeiro ano, imaginei que tem que organizar uns arquivos e tal, contrato de 3 pessoas. Tu organiza 200, o outro organizou, sei lá, 400 e o outro organizou 1000 arquivos. Qual deles eu contrato no final da semana? Aquele que faz mais trabalho em menor tempo. O nome disso é potência, né? Aí lembrei que eu cortava grama lá no campo de futebol e tal. Então, se trabalho é energia, e energia térmica aqui macete, eu fiz a troca. Aí eu li agora que ele quer o fluxo de água, que é a massa por tempo.
Então, eu tenho potência, tenho C e tenho ΔT. Eu vou voltar ali na tela para eu poder ler a questão agora, tá? Cadê aqui? E compartilhar. Aí agora eu vou pegar esse conteúdo. Então, o que eu tenho aqui? Fala. Professor, só uma coisa. Tá aparecendo tanto a sua câmera como a tela compartilhada. Então, não precisa ficar parando e voltando. Só para poupar tempo. Ó, ele começa em 25 e no máximo 13. Então, eu tenho um ΔT que é 13. Eu tenho também o calor específico, ó. O calor específico está escrito aqui. Também eu tenho o calor específico. Então, eu tenho o Czinho. E a potência ele fala que é 1 megawatts, a usina opera em 1 megawatts, só que aquilo que ele vai jogar na água é o dobro. Cadê? Aqui, ó. O dobro dessa potência será dissipada. Então, é isso que me interessa, porque eu gero energia e levo para tua casa. Um pouco dessa energia se perde, certo? E essa energia é a potência dissipada. Essa energia está sendo colocada, né? E se perdeu nesse aquecimento da água que foi de 3 graus aqui, ó. Foi de 3 graus aqui. Então, eu tenho também essa potência, certo? Que é o dobro de 1 megawatts. Então, se 1 megawatts é 1 milhão de watts, e o dobro seriam 2 milhões de watts, certo? Eu vou trabalhar com isso aí. Então, eu vou botar aqui 2 milhões. O M e o tempo eu não faço ideia. O Czinho é 4. E a variação de temperatura é 3. Pronto. Achei. Matei a conta. Era só isso. Ah, podia ser mais difícil, né? Daí vai dar 2, vai dar 12. Vezes, posso falar dividindo, né? Vai dar 2 por 20, 20 por 12, não dá. 2 milhões. E aqui eu achei 12. Massa-tempo. Massa-tempo vai dar quilograma por segundo, né? Tá certo? Então, 20 por 12, vai dar 20 por 12, dá 1, que dá 12, sobra 8, que dá vírgula, dá 12, dá 7, 7 não dá, cara, 6 vezes 2, 12, 12, 6, 12, vai 1, 6, dá 7, dá 6, 6 que dá 70, dá 1,66, é isso? Vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 dá 5. Massa por tempo. Tem opção disso aí? Tem erro meu, hein? Porque aqui, ó, é 4 kJ. Kilojoule. Aqui está escrito que é quilo, ó. E quilo significa 1000 ou 10 na 3. Então, eu posso cortar 3 zeros. Eu posso cortar 3 zeros aqui, né? Então, cortar 3 zeros, sobrou 2, dá 167, 160 e poucos, é isso? Tem isso aí, né? 166, 6666, vai dar 167. Se dá a opção que é C. Entenderam ali o meu erro, né? Ou não? Desculpa aqui, tá? Vou voltar aqui, ó. Aqui embaixo, ó, para quem tá olhando na tela da questão, ó, tá escrito quilojoules. Então, essa palavra quilo significa 1000, tá? Então, aqui significa 1000, ó. Então, aqui eu deveria ter escrito, ó, 4000. Se eu escrevo 4000, isso aqui dá 12.000, né? 12.000, porque 4 vezes 3, 12, 12.000. Eu corto 0 com 0 e vou aqui, tá? Achei o meu erro. Aí eu tenho que fazer 2.000 dividido por 12. 2.000 por 12. Eu tinha achado 1,66 vezes 10 dá tanto, dá 167, né? Sim? Tranquilo? Estou marcando letra C. Letra C. Não foi uma coisa do outro mundo, não, né? Bem tranquilão essa aqui, tá? Bem tranquilo. 55, aula de ondas, acústica. Eu acho que é a questão do lado. Cadê? Deixa eu ver como é que faz aqui. Assim. Ah, tá. Ó, a figura 1, aqui, ó, vou ver essa aqui, ó, 55, tem tempo ainda? Tem.
da prova Enem Azul 2016, 55. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis de onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso, e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias, 3 milímetros, 25 milímetros, 51 milímetros, 60 milímetros. A figura 2 representa o diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante. Então, aqui tem 60 milímetros, aí aqui está dando em hertz, a faixa de frequência, e aqui em decibéis, ó, em decibéis, certo? Em função... Tá, então aqui dá para ver bem assim, se a pessoa pega o microfone, fica com o microfone longe, perto, aquela coisa toda, assim, para quem já viu apresentação musical, mas quando o cara quer dar um berrão, assim, ele espicha o microfone, né? Certo? E quando ele aproxima, ou a pessoa está fazendo uma palestra, alguma coisa, alguém diz, cara, pega o microfone e fica mais perto. Porque se ele não é um cantor profissional nem nada, não tem técnica vocal, então é importante que ele fique pertinho assim para o som sair legal, né? Acho que alguém já deve ter visto essas coisas. É mais ou menos por aí que ele tá querendo dizer, tá? Tem mais coisa aqui. Relacionando as informações de 1 para 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então a pergunta é, o que vai acontecer... Deixa eu ver se eu consigo botar todas ao mesmo tempo. Aqui tem que diminuir, eu acho. Queria deixar o gráfico e as opções de marcar. Tem os dois gráficos? Tem. Então, a pergunta é, o que tu entende com essa ideia da distância e o que afeta com o som no alto-falante e o microfone, né? Então, o que está afetando um com o outro, né? Então, cadê aqui? Aqui está a frequência, né? Aqui está a frequência, então tu está indo para cá na frequência, quando ele fala em sons agudos, graves e médios. Importante saber que frequências mais altas, então quem vai para cá no gráfico está com as frequências altas, certo? E frequências baixas estão para cá. Então o som dos locutores, por exemplo, Tobias Souza, né? Eles têm frequências baixas, a voz bem rouca, assim, ó. E a gente consegue perceber bem aqui o decibéis deles, tá? E depois vai indo para lá as frequências altas, né? Então, aqui tá subgrave, grave, média, 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 alta e aguda, né? Faixa de frequência que existe. Então, o que a gente consegue perceber casando o gráfico 1 com o gráfico 2, ó, com o gráfico 2, certo? Então, o que tu consegue perceber? A opção mais correta está aqui, ó, diminui a faixa de frequência das graves, certo? Então, aqui tá as graves, né? A faixa de frequência grave, dando aqui, né? Então, se o cara tem uma voz muito grave, o Tobias Souza, quer dizer que o Tobias não pode, por exemplo, ir no auditório é aberto, e não tem microfone que ele falar com vocês. Por que ele não consegue? Porque o som grave, ele é um som com baixa intensidade. Ele não consegue gritar. Tobias diz, toca a bola para mim aí, no outro lado do campo. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque ele não é um som com grande intensidade. Então, se ele ficar brincando assim com o microfone, e se ele se afastar do microfone, conforme ele aumenta essa distância, mais fraco vai ficar. Quem já foi no estúdio lá? Eu já fui lá no estúdio. O microfone fica colado na boca dele. Colado. Agora, uma mulher, pensa numa mulher, que tem uma voz potente, que seria um soprano, né? Uma voz potente mesmo. E ela dá um berro. E o microfone tá aqui, velho, estoura a caixa de som lá. Estoura até nossas orelhas. Uma moça, muitas vezes, assim, coloca ela no auditório e manda ela falar, ela tem intensidade sonora, porque a faixa de frequência das mulheres é altíssima. Então, para ela, mesmo afastando, e aí tu vai para os cantores que mais dão aqueles berros e coisa e tal, não são os cantores que têm a voz baixa. O baixo é a base das músicas cantadas, né? Então, o cantor que faz o solo, ele brinca assim com o microfone, puxando para um lado e para o outro, porque ele tem intensidade sonora. E como ele não quer tirar a intensidade
da voz dele, do movimento da voz dele, ele baixa com a distância do microfone. E com certeza que com as vozes graves, né, essa dificuldade seria mais acentuada. Então, diminui na faixa dos graves aqui, ó. Então, aqui, ó, o grave está aqui, ó. Então, é um momento que está diminuindo, ó. 63, 250, então, 63 aqui, 250 seria aqui, ó. Né? De 60 aos 200 aqui, ó. É o momento que ele está caindo, né? Certo? Sim? Não, estou sozinho. Certo. Certo? Certo? Certo, sim. Mas quando eu tenho que parar sem interromper para ver se eu enxergo vocês. Quem é Fê 132 agora? Que opção que eu tenho que marcar, hein, Fê? Não vi. C. C de casa. A Fê 132 é a Fê que diz que ia estar aqui assistindo aula comigo, é isso? Semana? É? Não vou invadir o colégio, Sir. Eu até falei assim, né? Teve uma reunião que antecedeu a de vocês. Aí eu falei assim, eu acho que como eu venho sempre na escola e tal, eu acho que eu gostaria de convidar alguns alunos para que eles viessem e eles, então, a gente fizesse um demonstrativo. Se vai dar certo, vai dar errado, eu não sei, mas um demonstrativo de como seria assistir a aula aqui. Daí eles, mas não toparam. O que eu tenho que fazer? 57. Onde é que tem 57? 55. Ah, não, aqui embaixo, ó. Bom, alguém lembra dessa aula? Por favor, alguém lembra? Eu disse assim, que morcego só persegue meninas. Alguém lembra disso nessa aula? Que eu disse que eu ia chegar na porta, eu ia abrir e deixar entrar os morceguinhos. Os morceguinhos estavam voando assim. E por que o morcego só persegue mulheres? Porque o morcego ele emite uma onda violenta, assim. E essa onda bate em tudo que é lugar. Quando ele identifica, por exemplo, ali o Felipe está sentado ali, ele olha o morcego e diz, morcego, ele na bola, fica sentado. Mas quando ele vê a Fernanda, a Fernanda bota as mãos no cabelo e sai correndo para cá, e sai correndo para lá. E o que acontece? Um morcego que identifica a tua posição, ele tem um sonar, igual o submarino, né? Ele identifica aquela posição, ele desenha aquele objeto, e ele sabe que do outro lado não tem ninguém. Então, se tem uma janela aberta, o som vai e o som não volta. É isso que ele faz. E o morcego, ele tem um som muito, muito, muito alto, né? O que ele faz nessa brincadeira é a ideia do Doppler, assim, o som fica mais alto ou fica mais baixo, ele acaba identificando. E aqui, ó, ele está fazendo exatamente isso que eu estou falando, né? Que é ele pegar um objeto no ar, assim, ele vai catar um ser no ar. Como é que ele consegue fazer isso, né? Então, ele diz, o morcego emite pulso de duração, essa aí é a questão. Tem que estar no tempo gasto de X voltar, ele vem com pequenas variações frequentes. Então, ele consegue caçar. Então, tá ali o morcego voando assim, e vem um inseto assim, ele identifica posição 1, posição 2, posição 3, pum, daí ele pega. Ele calcula isso. O submarino faz igual, o navio está ali, o navio está lá, daqui a pouco ele lança o torpedo para achar o cara lá, para explodir o cara. Então ele faz isso, né? Ele faz exatamente essa jogada, né? Se o morcego está em repouso, como é que ele sabe a posição disso? É porque quando ele está emitindo o som vai ficando ou mais alto ou mais baixo. Essa ideia toda é a do Doppler. Então, a intensidade diminui, o tempo de retorno aumenta e a frequência vai diminuir. Quando isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer quando ele tem a possibilidade do afastamento. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita é qual? É no momento que ela está se afastando, né? Está se afastando de ti. Tu escuta... a mariposa está se aproximando de ti. A intensidade vai estar... O tempo vai... o que eu tenho que fazer, cara? Caçar pequenas presas mesmo quando você tem uma movimentação. Cadê a mariposa? Está lá em cima. Considere a situação unidimensional em que uma mariposa se afasta. Achei aqui, ó. A mariposa se afasta. Por isso que está certo. Se a mariposa está se afastando, o que vai acontecer? A intensidade cada vez vai ser menor, o som volta cada vez maior, e, por fim, a frequência cada vez mais baixa. É a ambulância indo embora. Tu escuta cada vez mais fraco,
cada vez mais distante e tudo mais. Então, opção letra A, tá? Perdão, olha aqui. Opção letra A. Barbadinha, hein? Poxa, consegui fazer 4 do Enem 2016, certo? E aqui nessa aqui tem que escrever a ideia do Doppler, na 57, vai escrever exatamente a ideia do Doppler. Só que a ambulância, ou o carro, sei lá o quê, tá indo embora, né? A ambulância. Então, para ti, cada vez mais tempo, cada vez mais fraco, e por isso tu acaba não ouvindo. Certo, meus queridos? Deixa eu ir lá, porque eu tenho que almoçar também, né? Tarde eu tenho aula tarde toda. Certo, senhor. Certo, gurizada? Tranquilo, né? Abraço, professor Luiz Schneider. Hoje é dia do índio, deixa eu mostrar. Ih, já foi embora. Foi embora. Ih, eu quero ver, eu tô aqui. Olha o corta-vento do índio. Viu que Brecht Sports. eu ganhei umas encomendas. Entra lá no Instagram oficial do Aimoré, lá estão vendendo as camisetas de jogo. Aí eu vou lá e pego pra ti te trago, se tu quiser. Ó, uma boa, hein, senhor? Preço de banana, hein? Preço de banana. Tava devendo. Barato, senhor. Ah, barato, acho que é 70 pila a camiseta. É 100 e poucos pila e 70, 50 pila. Tem de tudo lá. Calção, meião, tem de tudo. E daí eu peguei e fui lá para buscar pro gurizinho da Sora Miriam. Estamos na Série D, né? Série D, tá? Em 2030 é nós, hein? 2030 rumo a Tóquio. É ano que vem já, senhor? Ano que vem, vamos invadir, né? Vai ser massa, hein, senhor? O que tu acha? Vamos lotar o caldeirão do índio. Feito! Feito, senhor. Valeu. Feito, senhor. Tchau, tchau. Tudo de bom, hein, gurizada? Abraço. Beijo, seu eterno. Abraço, senhor. Tchau, gurizada.